Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a igreja. E nós hoje vamos dar continuidade à exposição no sermão profético de Jesus, mas agora iniciando um novo capítulo do Evangelho. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25. Os capítulos 24 e 25 são uma continuidade, são o mesmo sermão, e aqui Jesus continua respondendo aos seus discípulos a respeito da consumação dos séculos e da sua segunda vinda em glória. Acompanhem, amados irmãos, a leitura que eu farei desta parábola que abre este capítulo 25 de Mateus, a parábola chamada das 10 virgens, que vai do versículo 1 ao verso 13. Mateus 25, de 1 a 13, assim diz o Senhor Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar a meditação nesta parábola, fazendo algumas perguntas para a nossa meditação, e perguntas que são consistentes e concernem ao assunto da parábola. Em primeiro lugar, você sabe se realmente é um crente salvo no Senhor Jesus? Você sabe disso? O que te garante que você é um crente? Você tem certeza de sua fé? De que se hoje o Senhor te chamar, você ouvirá a voz dele te convidando para entrar nos céus, ao invés de uma voz te expulsando da presença dele? Você está seguro de que irá para o céu? E qual é a base desta sua segurança? Muitas pessoas, amados irmãos, confiam que são salvas baseados em motivos errados. Alguns acham que são salvas por causa de alguma coisa boa que elas realizaram, porque foram bons pais, bom marido, boa esposa, bons profissionais. Outras acham que são salvas porque realizaram ou viveram uma vida dentro dos padrões e da normalidade. Dizem para si mesmos: eu não prejudiquei ninguém, eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei. Acham também muitos outros que são de Deus por uma simples profissão de fé e o membrar-se a uma igreja cristã. Eu sou um cristão, eu faço parte da igreja tal ou da igreja qual. Acham que esta profissão de fé exterior e o fato de estarem arrolados no membro de uma igreja os tornam também membros do corpo de Cristo e alvos da salvação eterna. Outros ainda baseiam sua salvação em alguma experiência mística. Ah, o Senhor falou comigo em um sonho, uma visão, ou então Deus me deu uma graça, um milagre. Baseiam sua fé em alguma ocasião ou situação espiritual especial que lhes veio em um momento da vida. Mas, meus irmãos, nada disso é um sinal seguro de que somos salvos. Nenhuma destas coisas pode ser colocado como um alicerce firme para fundamentarmos a certeza da nossa fé. E esta parábola
fala a respeito disto, de pessoas que se enganam até o fim e no último dia ouvem a palavra de Jesus que diz: não vos conheço, não vos conheço. O capítulo 25 de Mateus, que agora iniciamos, é a conclusão deste discurso de Jesus chamado Sermão Profético. O Senhor Jesus profetizou a respeito da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, no capítulo 24, no versículo 2. Ele faz esta profecia após ter sido rejeitado pelos judeus na última semana de sua vida. Ele foi rejeitado pelos judeus, ele saiu do templo e ele profetizou a destruição do templo. Seus discípulos, tendo em vista esta declaração que os alarmou, já que, como judeus, eles esperavam que o Messias viesse para restaurar o templo e não para destruí-lo, seus discípulos fazem ao Senhor 3 perguntas que se encontram no versículo 3 de Mateus 24. Eles perguntam primeiramente sobre quando aconteceriam estas coisas, a destruição do templo e de Jerusalém. E o Senhor Jesus passa a responder estas perguntas no capítulo 24, a partir do versículo 4. E até o versículo 34, nós temos a resposta à primeira pergunta e também à segunda. Quando eles então perguntam ao Senhor: qual será o sinal da tua vinda? Esta vinda da qual eles se referem não é a segunda vinda de Jesus no fim dos tempos, na consumação dos séculos, mas é a vinda de Jesus sobre as nuvens, conforme a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13, para inaugurar o seu reino. Jesus também fala destas coisas, em especial a partir do verso 29. Jesus então conclui dizendo que a destruição do templo e a inauguração do seu reino seriam efetivadas em uma geração, isto é, em 40 anos no máximo. E de fato estas coisas se cumpriram, porque no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi invadida, arrasada e o templo destruído pelos romanos. Mas há uma terceira pergunta que o Senhor passa a responder a partir do versículo 35, do capítulo 24 até o final do capítulo 25. Os discípulos também perguntam a Jesus: quais sinais haverá da consumação do século? Isto é, quais sinais nós podemos esperar que demonstram a proximidade do fim dos tempos, da consumação do teu reino, da tua segunda vinda? Jesus, ele deixa claro que ninguém sabe quando será a sua segunda vinda. É isto que ele diz para os seus discípulos no versículo 36 do capítulo 24, e ele repete aqui no versículo 13, que conclui a parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E ele já havia dito: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Meus amados irmãos, com esta resposta, Jesus quer que seus discípulos entendam que não haverá nenhum sinal que demonstre que a segunda vinda dele se aproxima. Esta segunda vinda pegará todos de surpresa, até mesmo os crentes verdadeiros, que nesta parábola são retratados como virgens prudentes. Vejam, até os crentes verdadeiros serão pegos desprevenidos, estarão como que dormindo quando o Senhor chegar, quando a voz à meia-noite disser: eis que vem o noivo. A vinda de Cristo será oculta. Portanto, não devemos perder tempo analisando as circunstâncias sociais, políticas, econômicas, culturais de nossa época para tentarmos descobrir nestas coisas alguma evidência da manifestação da segunda vinda de Cristo. Jesus disse para não nos preocuparmos com isto. Nós sabemos que ele virá. E enquanto ele não vem, como devemos nos preparar? Para ensinar os seus discípulos a respeito destas coisas, o Senhor conta então 4 parábolas. Nós já vimos 2 delas. A primeira fala sobre a necessidade da vigilância, quando Jesus compara a espera que os crentes devem ter de sua segunda vinda a um pai de família que não sabe quando o ladrão pode vir em assalto contra a sua residência. Portanto, eles devem estar sempre vigilantes, sempre precavidos. A segunda parábola é a parábola dos servos.
dos servos que são colocados como mordomos sobre a fazenda, sobre a casa de seu senhor. E em se demorando o Senhor, um servo que era mau e imprudente, ele não administrou as coisas do Senhor da maneira correta, e agora ele é pego de surpresa e é condenado. Mas percebam que ao final desta segunda parábola, o Senhor Jesus Cristo deixa claro que estas palavras que ele diz são direcionadas à igreja, porque este servo mau não é um ímpio, alguém que está no mundo, mas Jesus fala que esta pessoa, lá no versículo 51, o versículo que encerra o capítulo 24, é um hipócrita, alguém que aparenta ser cristão, alguém que aparenta ser um servo de Jesus, mas que não vive como um servo de Jesus, que não é sábio e prudente, que não age com a sabedoria que caracteriza alguém que é um servo de Jesus. Jesus, então, agora com mais duas parábolas, a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos, ele nos mostra qual é a evidência da prudência de um servo de Deus, da sabedoria daqueles que, de fato, em todo o tempo esperam a Jesus e estão preparados com vigilância para a sua vinda. Esta prudência se demonstra tanto por aspectos interiores, como também por aspectos exteriores. A primeira parábola das 10 virgens trata dos aspectos interiores, que aqui é representado pelo azeite, que abastece a tocha, que mantém a chama acesa. E a segunda parábola dos talentos fala dos aspectos exteriores, que dizem respeito às obras, os trabalhos que os crentes produzem, enquanto esperam a vinda do Senhor. Então, o que deve haver dentro de nós, e como nós devemos demonstrar esta obra interna na maneira como nós nos conduzimos. É isto que devemos saber e é isso que devemos fazer enquanto vigilantes esperamos o dia da vinda do Senhor. Jesus, então, usa todas estas parábolas com o intuito de ensinar a nós, seus discípulos, como esperar o dia da sua vinda. Caso ele chegue na hora da morte, ou caso ele chegue no dia da sua manifestação gloriosa nas nuvens dos céus. Veja então o que temos como ensino principal nesta parábola, que embora seja um pouco longa, é muito simples em seu ensino, a parábola das 10 virgens. Aqui, Jesus claramente ensina aos crentes, aos discípulos, que nós devemos ser cheios do Espírito e da graça para aguardar a vinda de Jesus. Percebam, Jesus está dizendo, literalmente, amados, não fiquem olhando os sinais, preocupados com o anticristo, a marca da besta, Gog e Magog, os impérios mundiais. Amados, encham-se do Espírito Santo e da graça. Assim, vocês estarão preparados para a minha vinda. E se eu não vier na sua geração e você for chamado à minha presença pela morte, você também estará preparado. Esta, meus irmãos, é o resumo, este é o claro ensino desta parábola, que nós devemos esperar o Senhor Jesus buscando ter uma vida interior e espiritual cheia da graça e do Espírito Santo. Mas vejamos como estas verdades podem ser extraídas da parábola. Primeiramente, os versículos de 1 a 4 tratam da abertura, que nos narram aqui as circunstâncias, nos narram o contexto da parábola. E nestes primeiros versos, nós podemos entender aqui a maneira de esperarmos de maneira preparada, a forma correta e sábia de esperar a Cristo, que é representado como um noivo. Vejam aqui que Jesus está retratando verdades espirituais concernentes ao reino. Por isso ele começa a parábola dizendo, então o reino dos céus será semelhante. Como eu já disse quando falei das parábolas de Jesus outras vezes, parábolas são metáforas estendidas. São histórias usadas de maneira figurada, metafórica, para representar, no caso das parábolas de Jesus, realidades espirituais a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento
em que há as damas de honra, que são estas virgens, que estão na casa da noiva, se maquiando, se adornando, se alegrando com a noiva, preparando o desfecho do casamento, do contrato nupcial, para que o noivo venha e ele vindo, elas possam sair em cortejo para a casa do noivo, onde era celebrada a festa. Este era o contexto do qual Jesus está falando. Ele usa esta figura de um casamento nos seus dias, e que é bem diferente do casamento nos dias atuais. Então, para entendermos as verdades que aqui estão, nós precisamos entender o contexto cultural que o Senhor menciona. Nos casamentos no período de Jesus, ali na Palestina, o casamento se dava, a festa se dava na casa do noivo. Hoje nós temos um costume diferente. Geralmente se diz que são os pais da noiva que oferecem a festa, que oferecem a recepção, mas o costume nos dias de Jesus era que o noivo oferecesse a festa, até como uma prova de sua capacidade financeira de sustentar uma nova família. Mas esta festa, ela só haveria de começar após o acordo nupcial ser fechado. Então, geralmente as famílias já faziam os acordos desde que aquelas crianças nasciam. Eles prometiam aquelas crianças, no tempo oportuno, quando eles chegavam na adolescência, numa idade para casar, eles se tratavam, conversavam para ver se havia anuência daquelas crianças. Havia então um acordo, agora as famílias se preparam para o casamento. O noivo com seu pai se encontra com o pai da noiva, e agora eles começam a tratar do dote. E aquilo era feito no contexto da festa. Olha, quantos camelos, quantos animais, quantos talentos de ouro. Foi aquilo que Jacó fez com seu sogro Labão. Quantos anos de trabalho, caso o noivo não tivesse recursos materiais, ele poderia oferecer anos de trabalho. Isso era tratado. E enquanto esta discussão entre os homens era travada, ali junto aos pais da noiva, a noiva então começava os preparativos, os adornos, e ela convidava geralmente 10 amigas, que eram suas damas de companhia, eram virgens no sentido de que também eram moças da sua mesma faixa etária, amigas que cresceram junto com ela e que haveriam de acompanhá-la em cortejo quando o noivo viesse buscá-la para a sua casa. E estas amigas levavam lâmpadas. Na verdade, a palavra aqui traduzida por lâmpada pode significar tanto uma lamparina, que era muito comum no interior, nos dias que não havia luz elétrica, em que as pessoas colocavam azeite. Hoje queimar azeite é irreal, né? O azeite está R$50, um pouquinho de azeite. Mas era o óleo que eles tinham naquela época. Eles, de fato, usavam azeite como combustível. O azeite pior, não a primeira prensagem, mas aquele refúgio do azeite era o combustível. E eles usavam essas lamparinas para alumiarem as casas. Jesus fala a respeito disso no Sermão da Montanha, quando ele fala que a lâmpada deve ser colocada num lugar alto. Eram as lamparinas. Mas o texto também pode se referir a tochas. E no caso aqui são tochas que estão em questão. Não eram as lamparinas que iluminavam um recinto, mas eram tochas que tinham estopa sobre elas e que o azeite era colocado nessas estopas e que eram usadas para alumiar o cortejo matrimonial, o cortejo nupcial. Porque quando o noivo chegava, aquelas damas de honra traziam suas tochas, iluminando a noiva para que ela se encontrasse com o noivo, e elas então seguiam a noiva até a casa do noivo. Ali todos os convidados entravam e havia um banquete que podia durar de 7 a 14 dias. As festas de casamento eram festas que duravam semanas, no mínimo uma semana, mas podia chegar a 14 dias, porque as famílias vinham de longe, viajavam para estas festas, traziam todas as famílias e se acampavam na propriedade do seu parente e ficavam ali por um tempo. Era uma grande festa. Mas, amados irmãos, estas tochas, conforme dizem os historiadores, elas duravam em sua iluminação apenas um tempo de 15 minutos. Em 15 minutos o azeite precisava ser reposto. Portanto, junto às tochas, estas moças tinham que carregar um grande odre cheio de azeite, para que pudessem, na medida em que a tocha fosse se apagando, colocando azeite para seguirem na procissão, que terminava com danças, com festejos, à luz destas tochas. Portanto, o texto nos destaca que daquelas 10 amigas da noiva,
haviam 5 que eram prudentes, que levaram as tochas, as suas lâmpadas, e levaram o combustível, o azeite. Mas haviam 5 que eram nécias, isto é, imprudentes, loucas, que não se atinaram para o fato de que elas precisavam daquelas tochas para uma procissão. Então elas levaram as tochas, mas não levaram o combustível. A ideia aqui não é que elas ficaram esperando o noivo com as tochas acesas. Elas levaram a tocha, esperavam o noivo, acenderam, mas tão logo acenderam, o azeite acabou, a tocha apagou e não havia mais azeite. Esta imagem claramente evoca o que a Bíblia chama em Apocalipse 19 das bodas do Cordeiro. Quando Cristo vem buscar a sua esposa, que o apóstolo Paulo descreve, quando fala do casamento cristão em Efésios 5, descreve como a igreja. Em Apocalipse 21, 2 e 9, a igreja, a Nova Jerusalém, é a esposa de Cristo. É interessante que os crentes aqui não são descritos como a noiva, mas são descritos como as amigas da noiva, aquelas que acompanham o cortejo. Nesse momento, então, meus irmãos, se revelará na igreja quem é quem. E eu vejo quão grande é a sabedoria de Jesus ao não comparar a igreja com a noiva, porque a igreja que é a noiva é a igreja invisível, composta pelos eleitos, mas aqui Jesus quer descrever a igreja visível, composta por joio e trigo, peixes bons e peixes maus, servos prudentes e servos imprudentes, virgens que são sábias e virgens que são nécias. A igreja tem muitos amigos. Tem os amigos que fazem parte dela e tem aqueles que estão nela, mas que não fazem parte dela. É interessante que esta figura ilustra esta realidade, a realidade do reino dos céus, que é a igreja visível, não a realidade da igreja invisível, que é a noiva do Cordeiro. Neste momento, então, 5 virgens prudentes, elas estão preparadas, porque tem sua lâmpada, tem sua tocha, mas também tem óleo suficiente para mantê-la acesa durante o cortejo nupcial. Mas as outras 5 virgens eram tolas, nécias, pois levaram a tocha, mas não levaram o óleo. A ideia de que externamente as virgens prudentes e as nécias parecem ser iguais. Elas têm a mesma aparência, elas parecem ser damas de honra iguais, com a mesma capacidade de estarem acompanhando a noiva e de participarem das núpcias. No entanto, internamente elas são diferentes. As nécias não têm suprimento, as nécias não têm azeite para manter suas lâmpadas acesas. Sproul comenta este texto, estes primeiros versículos, falando o seguinte, que o significado aqui é muito claro. Ele diz então: se não tivermos o Espírito Santo concedido àqueles que confiam em Jesus com a fé salvadora, não seremos admitidos à ceia das bodas do Cordeiro. Veja, meus irmãos, que ninguém é salvo por uma simples profissão de fé. Crês tu em Deus? Fazes bem. Os demônios creem e tremem. Mas a fé sem obras é morta. Uma simples profissão de fé não determina que alguém de fato nasceu de novo, que alguém de fato tem em seu coração a obra do Espírito Santo, que produz a verdadeira fé, que não é apenas um assentimento intelectual, um conhecimento de verdades históricas, que não é apenas uma capacidade de entender as doutrinas do Evangelho, mas é uma experiência do coração, uma sede de alma, um desejo profundo por Cristo, que faz aquela alma entender que o Evangelho é o próprio Deus comunicando-se à pessoa e dizendo que ela é um pecador, mas que Cristo pertence a ela, e agora despertada pela fé, esta pessoa busca e abraça Cristo com todas as suas forças. A fé é um conhecimento do coração, não da mente, não do intelecto. Ela é espiritual e profunda. Mas muitos cristãos não entendem isto. E por isso há na igreja aqueles que Jesus aqui compara a virgens tolas e nécias, que são os crentes meramente nominais,
que têm aparência de cristianismo, que têm aparência de piedade, mas negam o poder, negam a operação do Espírito Santo, que santifica, que leva a Cristo, que produz obediência e desejo por mais de Cristo. Continuando então na parábola, nós temos então o desenrolar do enredo, a partir do versículo 5. Depois de ser nos dado o contexto, nós temos então o desenrolar da história. E dos versos 5 a 9, nós vemos como esta história acontece. E aqui nestes versos, nós percebemos que a ausência do Espírito e da graça se revelam sempre na pior hora. Um falso crente pode fingir-se crente em todos os momentos, mas na hora terrível, a sua espiritualidade vazia, superficial, externa, hipócrita, haverá de se manifestar. A chegada do noivo tardou. Não nos é dito o costume, mas como eu disse aos irmãos, os historiadores nos falam que naquela época, no contexto da festa, era a tradição que se discutisse o dote. Então, esta discussão ou tratativa do dote geralmente se delongava, o que atrasava a chegada do noivo para buscar a noiva em sua casa e conduzi-la à casa do casal, à casa do noivo, onde ali seria celebrada as bodas, as festas nupciais. As 10 amigas da noiva, então, fazem o que era esperado. Elas não acendem suas lâmpadas, elas vão dormir. Olha, nós já nos aprontamos, já nos preparamos, já colocamos nossas vestes festivais, a noiva está adornada, os homens estão lá chegando em um acordo, discutindo as questões que são próprias do casamento, então nós estamos prontas, vamos esperar, vamos dormir. Alguns comentaristas veem neste fato de todas as virgens dormirem algo negativo, é o caso de Spurgeon. Spurgeon chega até a fazer uma advertência ao comentar esse texto, dizendo: percebam que até mesmo os crentes verdadeiros dormem ao invés de serem vigilantes na busca do Senhor. Mas a ideia aqui, a maioria dos comentaristas pensa assim, não é fazer uma reprimenda ou alguma admoestação contra o sono da igreja. A ideia é demonstrar que todos os crentes estarão desapercebidos na volta de Cristo. Ninguém marca o dia da sua morte. E ninguém também pode marcar a hora e o dia da vinda do Senhor. Nós não estaremos preparados no sentido de sabermos o exato momento em que Ele virá. Tanto as virgens prudentes, que são a igreja verdadeira, quanto as virgens nécias, que são os hipócritas dentro da igreja, estão em uma mesma situação em relação à volta do Senhor. Eles dormem, eles nada sabem a respeito disto. Tardando o noivo, elas adormecem. Mas uma verdade é salientada nestas parábolas, que eu destaquei quando eu comecei a expô-las. Vejam que Cristo, nestas parábolas, mostra este claro ensino, não apenas de que não haverá sinais que evidenciem sua segunda vinda, e, portanto, os crentes não devem buscar por estes sinais, já que eles não existem, mas também que esta segunda vinda tarda, demora, não seria para aquela geração de discípulos, mas que viria tempos e séculos depois. À meia-noite, vejam, já em hora avançada, então anuncia-se na casa da noiva: eis o noivo, saí ao seu encontro. Imagine, meus irmãos, aquele tanto de mulher acordando, arrumando a maquiagem, colocando os frisos no cabelo, se preparando, tomando suas tochas, a noiva já adornada, o noivo chegou, preparando a comitiva, as pessoas animadas, vão ser 14 dias de festa, muito churrasco, muita alegria, muitas festas e folguedos, todos animados, e naquele exato momento, numa hora que não há tempo para mais nada, a não ser se encaminhar para o encontro com o noivo. Naquele exato momento, as virgens imprudentes colocam fogo em suas tochas e, passados 15 minutos, elas apagam. Não deu nem para começar o cortejo. Não deu nem para o primeiro instante. E o que elas fazem? Então, elas vão às virgens prudentes e dizem a elas: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A parábola não fala a respeito do compartilhar.
A parábola nos fala a respeito da prudência. E o fato das virgens prudentes não terem compartilhado do seu azeite não é visto aqui com maus olhos, como se elas fossem egoístas, como se elas fossem pessoas sem amor. A ideia que este pedido das virgens nécias para as prudentes e a resposta delas em não dar do seu azeite, mas mandar as nécias até as pessoas que o vendem para tentar adquiri-lo, é mostrar que a graça é suficiente para cada um e não pode ser transmitida. A Igreja Católica Romana, infelizmente, ensina que os santos têm tantos méritos e tanta graça, que se nós rogarmos azeite para os santos, rogarmos para eles favores e méritos, eles têm poder de nos oferecer um pouco dos seus méritos, tirar a nossa alma do purgatório, fazer com que cheguemos mais perto de Deus. Mas percebam que este não é o ensino do Evangelho, este não é o ensino de Jesus. O Espírito Santo é dado para cada filho de Deus, de maneira suficiente para a salvação daquele indivíduo. E isto não pode ser transmitido de pai para filho, de esposo para esposa, de pastor para assembleia. A salvação é pessoal. Não há nenhum modo de transferi-la a outrem. Nós não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Somente Jesus tem o poder de dar o Espírito Santo. Somente Ele tem o poder de conceder o Espírito para produzir no coração dos pecadores verdadeira fé. Em outras palavras, meus irmãos, ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com um crente verdadeiro. Eu vou entrar, nem que seja segurando ali no terno do pastor. Não vai entrar. Não tem jeito. É esta verdade que Jesus quer que seus discípulos entendam. Porque, meus irmãos, os seres humanos são naturalmente idólatras. E há uma idolatria muito comum no meio da igreja de elevarmos pessoas a um status espiritual como se elas pudessem viver a vida espiritual em nosso lugar. Eu não posso orar por você, eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso me encher do Espírito Santo por você, eu não posso ser um crente por você. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ser um crente, porque no dia em que o Senhor chegar, se você não for um crente, você será deixado. Entendeu essa verdade? Mas nós temos essa ideia de transferir. Eu não estou vivendo uma vida espiritual correta porque o pastor é isto. Essa semana mesmo, um jovem me ligou de uma igreja de Montes Claros. Ele teve um problema com o pastor da igreja dele e veio me pedir aconselhamento. Qual o conselho que eu dei a ele? Primeiro, se converta. Segundo, procure o seu pastor, reconcilie com ele. Diante de Cristo você não vai poder dizer: meu pai não me levou na igreja, minha mãe não orou por mim, meu pastor não foi me visitar, o presbítero não me viu. Nós temos a responsabilidade individual de nos enchermos do Espírito Santo, de sermos crentes. Aproveitando das boas circunstâncias que Deus nos dá, bons líderes, bons pais, famílias piedosas, mas também a despeito das circunstâncias adversas. Elas não serão desculpa, como tentaram fazer Adão e Eva. Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu o fruto, e por isso eu comi. E você, mulher, Senhor, mas também o Senhor foi criar uma serpente e colocar no jardim, por isso eu comi. Não é possível transferir a graça. As próprias virgens nécias precisavam obter o seu próprio azeite. Elas são aconselhadas a fazerem isto, mas, meus irmãos, já era tarde. Imagine você se é um vendedor de azeite, alguém te importunando meia-noite, mais de meia-noite. Abra a porta, me venda um pouco de azeite, me venda azeite, porque a festa já começou, as pessoas já foram em procissão, eu tenho que correr para ver se chego, nem que seja pela manhã na casa do noivo. Não havia mais tempo. Não havia como achar estes vendedores na madrugada para seguirem o cortejo nupcial. Mas então chegamos ao desfecho, versículos 10 a 13. E neste desfecho nós aprendemos que Cristo, o noivo, só conhece aqueles que têm seu selo, o seu espírito.
Cristo só conhece aqueles que são selados pelo seu Espírito. A loucura destas virgens nécias foi trabalhar tarde demais. Meus irmãos, há pessoas que só trabalham tarde demais. Quando Deus tirou o povo do Egito e durante o primeiro ano os preparou para entrar na terra prometida, em um ano eles conquistariam a terra. Eles já estavam às portas de Canaã após o primeiro ano. Após Deus ter feito com que eles atravessassem o Mar Vermelho, chegassem ao Sinai, recebessem a lei, os estatutos de Deus, fossem purificados por causa do bezerro de ouro, recebessem o tabernáculo foi inaugurado, eles começaram a viagem, chegaram na fronteira, enviaram os espias ficaram 40 dias em Canaã, voltaram, trazendo os frutos da terra, cachos de uva tão grandes, que 2 homens precisavam carregá-los em seus ombros. Mas eles também trouxeram os frutos do seu próprio pecado. E eles começaram a dizer: Deus nos trouxe a esta terra para morrermos. Estes homens vão destruir os nossos filhos. Estes homens são gigantes. As cidades são fortificadas. Eles vão nos derrotar. Apenas Josué e Caleb, nós sabemos a história, permaneceram firmes. Deus então trouxe sua punição, seu juízo, sua disciplina. 40 dias os espias ficaram na terra, então esta geração ficará 40 anos no deserto, até que todos eles morram. E os seus filhos que vocês disseram que seriam destruídos pelos gigantes, eles se tornarão homens e mulheres, e eles entrarão naquela terra, e eles destruirão os gigantes. Tão logo Deus determinou o seu juízo, o que o povo fez? Nós vamos subir, nós vamos conquistar a terra. Moisés disse: não vão, porque vocês não serão bem-sucedidos, o Senhor não irá com vocês. Mas eles insistiram, foram e muitos morreram. Quando não havia mais tempo, aquelas virgens nécias, como loucas, correram, devem ter incomodado a muitos e conseguiram o azeite. Mas elas só chegaram na casa do noivo, quando o cortejo já havia terminado. Não havia mais sentido para que as tochas fossem acesas. Não havia mais sentido para aquele azeite. Elas chegaram ali, bateram na porta, e elas foram pensando: quem sabe a porta se abrirá e nós participaremos da festa. Elas clamaram insistentemente, conforme nós vemos no verso 11. Chegaram as virgens nécias e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas clamam com respeito, elas reconhecem que aquele noivo é Senhor, e elas demonstram intimidade. Não sei se os irmãos sabem disso, mas eu já falei em outra ocasião esta informação aqui, para aqueles que não ouviram. Repetir um nome na língua hebraica é demonstração de intimidade. Quando Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, não é uma reprimenda. Geralmente nós lemos o texto como se Jesus estivesse como uma mãe pegando um filho com a boca da botija e dizendo: ah, Filipe, Filipe. Não, não é assim. Saulo, Saulo é demonstração de intimidade. Foi assim que Deus se dirigiu a Abraão, a Jacó, aos seus servos. Quando Deus quer demonstrar afinidade, intimidade, isso era um costume na cultura hebraica, o nome é repetido 2 vezes. Portanto, tal como fizeram os falsos mestres, em Mateus no capítulo 7, nos versículos 22 e 23, aqui também fazem estas virgens nécias. Elas querem demonstrar intimidade com Cristo. Senhor, Senhor, é o meu Senhor, é o Senhor que eu conheço. Elas querem demonstrar que conhecem aquele noivo, porque afinal de contas, elas eram amigas da noiva. Mas, meu irmão, ser parte da igreja visível não te torna conhecido do noivo. O que te torna conhecido do noivo é ser cheio do Espírito Santo, é ter o selo e o penhor da salvação. A Bíblia nos diz claramente: se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. 1 Coríntios 8:3. E quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que guardam os meus mandamentos, disse o Senhor. Foi a mesma palavra que Jesus disse aos falsos mestres: apartai-vos de mim, pecadores, porque não vos conheço, vós que praticais iniquidade, ou seja, vós que não amais a Deus. Mas Jesus conhece aqueles que são seus. Em João 10:14 ele diz: conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido.
As virgens nécias haviam professado a ser amigas do noivo, mas foi provado que elas nem mesmo eram suas conhecidas, elas não privavam de sua intimidade. Jesus então conclui a parábola com uma palavra dele, demonstrando que aqui termina a linguagem figurada e começa o próprio Senhor falar aos seus discípulos. Percebam, meus irmãos, o versículo 12, que a conclusão já começa com esta cláusula que é habitual nas falas solenes de Jesus. Em verdade vos digo. É o próprio Jesus que está falando. Não é o noivo da parábola, é o noivo da igreja. No hebraico, a palavra traduzida por verdade aqui é a palavra aramaica amém. Amém. Eu vos digo. Portanto, vejam que aqui é uma declaração solene. No dia final, aqueles que não forem selados pelo Espírito Santo ouvirão: amém, eu vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. No caso, o crente, meus irmãos, ele deve então provar a sua vida com vigilância, se preparando a cada instante, porque não é possível saber, a conclusão, não é possível saber nem o dia, nem a hora da nossa morte, nem o dia, nem a hora da segunda vinda de Jesus. Portanto, sejamos cheios do Espírito, que haja óleo em nossas lâmpadas. Aplicando este texto, nós podemos fazer breves aplicações, já que o próprio texto, a própria parábola, já é bem direta. A primeira delas, meus irmãos, existe uma aceitação do Evangelho que não é verdadeira fé. A Bíblia nos ensina isto. Uma fé que pode ser meramente um conhecimento intelectual, histórico do Evangelho. É o que Tiago chama de fé morta, fé que até mesmo os demônios têm. Existe também uma fé que Jesus descreve na parábola do semeador em Mateus 13 como uma fé temporária. Aquela fé que vai ao coração, traz alguma alegria pelo Evangelho, mas que não persevera, não produz fruto, ou então tem a palavra arrancada do coração pela incredulidade, pela dúvida, pela maldade, que são lançadas por Satanás. Há também uma fé que se baseia somente em milagres. A fé dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Cristo é deste tipo. Eles creram que Jesus poderia curá-los, mas eles não creram que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Apenas um dos 10 leprosos voltou. Apenas um dos 10 leprosos se prostrou diante de Jesus e apenas um deles ouviu da boca do Senhor: tua fé te salvou. 10 ouviram que pela fé foram purificados, mas apenas um ouviu: tua fé te salvou. A fé verdadeira, ela não é apenas formal e externa, que exibe apenas uma religiosidade, que se parece com um crente em seus trejeitos, mas que rejeita no coração o poder de Deus que santifica. Em segundo lugar, um grande número de pessoas que estão nas igrejas são amigos da igreja, são amigos da noiva, mas não são conhecidos do noivo. Percebam, meus irmãos, que Jesus vai deixando isso claro ao longo do Evangelho. Ele fala sobre o joio e sobre o trigo, ele fala sobre o semeador e os tipos de terreno que produzem algum resultado, mas que não frutifica. Ele fala sobre isso na parábola da grande rede, que atrai todo tipo de peixes, peixes bons e peixes maus. Ele fala isto na parábola que encerra o capítulo 24, de servos bons e de servos hipócritas. Ele reitera isto, inclusive dividindo meio a meio. Na igreja, há metade de crentes e metade de falsos. E não compete ninguém julgar, porque ele está falando de realidades interiores. Somente Deus prova, sonda e conhece o coração. Somente Deus sabe destas coisas. E esta não é só uma realidade na igreja, amados irmãos. Esta foi a realidade do povo de Deus também no Antigo Testamento. Em Israel, a maioria perseguia os profetas, matava aqueles a quem Deus enviava, apostatava-se da fé para servir a Baal e os falsos deuses. Eram poucos os piedosos, a ponto de Elias ter clamado: Senhor, mataram os teus profetas, somente eu fiquei.
Sempre foi assim. Há muitos no meio do povo de Deus que são amigos da noiva, mas que não são conhecidos pelo noivo e que não são filhos de Deus. Há motivos para sermos amigos da noiva. A igreja é um ambiente bom. O convívio na igreja é um convívio bom. A igreja traz vários benefícios humanos e carnais para aqueles que aderem formalmente à fé. Mas lembre-se, ser parte da igreja visível não garante que você conhece o Senhor dela. E terceiro e último lugar, o conhecimento então que é da fé verdadeira é um conhecimento de tipo especial. Não é um conhecimento intelectual e teórico. Muitas vezes se ensinam às pessoas, se você entender o plano de salvação e aqui fizer uma oração confessando a Jesus como seu Salvador, você é salvo. Não, porque a fé verdadeira não é apenas uma confissão da boca para fora, mas é uma confissão que envolve o homem todo, que penetra o coração, que produz santos afetos, que gera desejo por Deus. A fé não é um conhecimento meramente teórico, dado pela mente e pela memória, que deixa a pessoa ainda fria e indiferente. O conhecimento da fé é prático, é um conhecimento do coração e não da mente. Um conhecimento com uma preocupação pessoal e profunda, que gera desejo e apropriação do Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho com fé, ele abraça o Evangelho como uma pérola de grande valor. Muitas pessoas começam a negociar. Pastor, para eu ser crente, eu preciso largar tudo. Se você é um crente, você já sabe que não tem nada. Que só tem Jesus. E que você pertence a Ele. Se você está pensando que vai largar alguma coisa, é porque ainda você não creu. Porque se de fato o Evangelho penetrou o seu coração e você sabe o que significa a pérola de grande valor, você sabe que você não tem mais nada a não ser o Evangelho. Irmãos queridos, a Bíblia por diversas vezes nos chama a aquilatar o valor de nossa fé. Não seja como as virgens nécias, que descansaram simplesmente na aparência de cristandade e quando foram surpreendidas pela vinda do Senhor, se viram como pessoas perdidas. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Peça ao Senhor para que você possa ver se há de fato no seu coração verdadeira fé no Evangelho, verdadeira fé em Jesus. E caso você perceba que você não passa de um religioso, não passa de um hipócrita, não passa de uma virgem nécia, a Bíblia diz que se nós pedirmos ao Senhor o Espírito Santo, Ele que é bom, nos dará o seu Espírito. A Bíblia nos diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele haverá de vir até nós. Mas não adie para a última hora. Não espere até o tempo em que não haverá mais como fazer nada. Faça isto hoje. Avalie se de fato você é um crente. Não seja apenas um frequentador de igreja. Não seja apenas um amigo da igreja. Seja noiva de Jesus Cristo.